Bom dia, pais. Bom dia, alunos e responsáveis. Hoje nós vamos dar sequência à semana 3 do PET 6 de Geografia. Orientações aos responsáveis. Prezada família, este é um momento de dedicação e de empenho onde todos devem estar envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Seguem atividades referentes ao componente curricular de Geografia. Nesta semana, a criança irá estudar sobre as diferentes formas de representar o nosso estado, Minas Gerais. Aproveite e conte histórias que tenham como tema o nosso povo, nossa cultura, o modo de vida e as nossas paisagens. Contamos com a sua colaboração para auxiliar na organização do tempo e no cumprimento das atividades. Querida criança, nesta semana você vai estudar sobre o nosso estado, Minas Gerais, através de mapas, identificando sua localização no Brasil, bem como reconhecer seus limites e fronteiras. Boas descobertas para você. Atividades. Tema: localização de Minas Gerais nas grandes regiões brasileiras. Então, tá aqui as regiões brasileiras dadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil regional. Então, o Brasil, esse aqui é um mapa do Brasil, ele foi dividido em 5 regiões. Aqui de verde, a região norte. De laranja, região nordeste. De amarelo, região centro-oeste. De azul, a região sudeste. E de vermelho, a região sul. Então, são as 5 regiões que compõem o Brasil. Para compreender melhor a realidade e a diversidade de nosso país, os pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, agruparam os estados brasileiros em 5 grandes regiões, que são essas que eu falei com vocês. O estado de Minas Gerais, ele está localizado na região sudeste. Então, agora nós vamos ver o mapa separado só da nossa região, que é a região sudeste. Então, aqui está só a região sudeste separada do resto do Brasil. Então, a região sudeste ela é composta por 4 estados, que é Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. É a região mais populosa, ou seja, a que abriga mais habitantes. Segundo dados do IBGE, em 2016, cerca de 42% da população brasileira vivia no Sudeste, na nossa região. Também é nessa região que se localizam as 2 maiores cidades do Brasil, que é São Paulo e Rio de Janeiro. O Sudeste concentra a maior parte das indústrias do país, pois a região onde essa atividade econômica mais se desenvolveu. Por isso, atrai muitos migrantes vindo de diversas regiões, principalmente do Nordeste e do Sul. Então, meninos, está aí a atividade número 1. Vocês vão observar o mapa do Brasil, as grandes regiões da unidade da federação. Foi aquele mapa que nós vimos colorido lá no princípio, na primeira página, na primeira folha que eu mostrei para vocês. E vocês vão estar respondendo qual é a região brasileira a qual Minas Gerais pertence. Se for possível, você vai pintar ela de vermelho. Minas Gerais é aqui, ó. Nós estudamos que ela pertence em qual região? Região Sudeste, que é composta de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, aqui vocês vão pintar de vermelho. Qual é a região brasileira que não faz fronteira com a região a qual Minas Gerais pertence? É aqui, gente, ó, essa aqui de cima, ela não faz fronteira, nada, nenhuma cidade, nada é perto da nossa região. Então, é a região norte.
Se possível, vocês vão pintar aqui a região norte de verde. Na letra C, qual é a região a oeste da região em que Minas Gerais pertence? A oeste, meninos, é para cá, ó. Então, Minas Gerais está aqui, a oeste está aqui. Então, qual que é? Centro-oeste. Então, a centro-oeste vocês vão pintar de amarelo. Vocês podem, para se orientar, vocês podem fazer aí a rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Então, se a região sudeste está aqui, está perguntando a oeste de Minas, da região centro-oeste. Na letra D, qual é a região ao norte? Então, preste atenção. Em que Minas Gerais pertence? Se possível, vocês vão colorir de laranja. Então, a região nordeste, vocês vão colorir a região nordeste de laranja. E na letra E tá assim, qual é a região ao sul da região que Minas Gerais pertence? Ao sul são esses 3 estados aqui, ó. Vocês vão pintar de rosa. Atividade 2. De acordo com o mapa das regiões brasileiras apresentados no texto da semana, é o que nós apresentamos hoje, quais são os estados vizinhos de Minas Gerais? E desses estados, vocês vão criar uma lista dos nomes que pertencem à região sudeste. Então, olha aqui, a região sudeste está aqui, meninos. Está perguntando lá, ó. Quais as regiões brasileiras apresentadas no texto da semana? Quais os estados? Então, aqui, ó, Bahia faz divisa. Goiás faz. Mato Grosso do Sul. Minas Gerais está aqui, São Paulo. Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, é o que está em volta de Minas Gerais, é que vocês vão estar colocando para mim aí. E depois está assim, desses estados, cria uma lista com o nome dos quais pertence à região sudeste. Quais os estados que pertencem à região sudeste? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, é isso que vocês vão fazer na atividade 2. E na atividade 3, sobre Minas Gerais, vocês vão pesquisar para auxiliar vocês. Tem um site aqui que vocês podem estar entrando nesse site. Eu quero qual é a extensão territorial, o tamanho de Minas Gerais, o número de habitantes de Minas Gerais, o nome da capital de Minas Gerais, a quantidade de municípios, o nome do governador e o nome do vice-governador. Como nós estamos estudando Minas 300 anos, vocês já devem ter visto. É só vocês entrarem também nesse site e fazer a pesquisa, se não tiver, se vocês não souberem. Um grande abraço.